Eles tinham 16 anos quando surgiram como promessas do futebol brasileiro. Quase 300 gols nas categorias de base fizeram de Lulinha uma espécie de pequeno príncipe no Corinthians. No Flamengo, Nélio era tratado como o futuro dono da emblemática camisa número 10. Nenhum dos dois deu certo. O Sport TV Repórter conta a história desses dois jogadores e revela erros que pais, clubes e empresários cometem durante a formação de vários atletas. Em vez de ídolos, muitos meninos se transformaram em expectativas frustradas. O programa também mostra que, longe dos holofotes, os mesmos que foram promessas ainda hoje são trabalhadores perseverantes, que dia após dia lutam para sobreviver no mundo do futebol. Um amigo do meu pai viu eu brincando e falou assim: rapaz, esse menino tem futuro. Essa era uma época boa demais, cara, gostosa demais, assim. Bola o tempo todo. Bola era laranja, virava bola, limão virava bola, na rua era o tempo todo jogando bola. Sinto dando a volta por cima novamente na minha vida, né? Quando a gente entra em campo, parece que não passou nada, né? A adrenalina continua sendo igual. Meu nome é Nélio José Lopes Rodrigues. Tenho 30 anos. Nasci, cresci, vivo aqui no Rio de Janeiro. Conheço o Brasil do norte ao sul. Amo minha cidade. Amo o Rio de Janeiro. Mas a minha paixão é o futebol. Paixão. A paixão. O futebol é assim. Desperta um sentimento vigoroso que vai muito além do amor e culmina numa rendição total. Com Nélio não foi diferente. Aos 17 anos, Nélio José Lopes Rodrigues era, com seus dribles indomáveis, o futebol em estado puro. Nasceu para o olhar público em lances como este, num clássico Flamengo e Vasco da Gama, no Maracanã. Era 13 de maio de 2001 e Nélio, um jogador incomum, que a partir dali passou a ser uma grande promessa do futebol brasileiro. O tempo passou e o menino sumiu pelos caminhos do mundo. O futuro craque não vingou, não aconteceu. Hoje, aqui, frente a frente com ele mesmo, Nélio se espanta com o que foi. Pode sim. Cara, eu nunca vi isso, cara, acredita? Há 14 anos depois, Nélio sente como é difícil o reencontro. Pela primeira vez, ele revive a grandeza do momento que passou. Naquele início de noite de um domingo, Nélio foi um solista brilhante, um regente maduro. E o sonho dele parecia decolar.
Outros jogos vieram. O corpo franzino sobrava no uniforme rubro-negro. E como não reverenciar a leveza de um bailarino? A ousadia, que em forma de arte desafiava a truculência física. Nélio encantava. Não demorou muito para Nélio ser comparado a Zico, a divindade máxima do clube carioca. Tudo que Zico fez no Flamengo é tratado como superlativo, pelo menos para os torcedores do clube. Considerado o maior jogador da história do Flamengo, Zico foi um atleta habilidoso, driblador e com 333 gols, o maior artilheiro do Maracanã. Foi ele o líder das grandes conquistas do clube nos anos 80 do século passado. O título de campeão mundial de clubes em 1981, por exemplo. Driblando a própria ingenuidade, o menino Nélio evitava cair na armadilha que muitas vezes acompanha a exaltação. Olha, a comparação com o Zico sempre acontece, né? No camisa 10 que se destaca, essas coisas. Mas o Zico é um fenômeno, fora de série, não tem que comparar nunca, porque o que ele fez pro Flamengo, ninguém vai fazer, nunca, jamais. Eu tô começando, tô surgindo, espero construir minha carreira, espero fazer o meu nome dentro do Flamengo. A história de Nélio é quase a mesma de outros meninos. Promessas como ele, em outros lugares do Brasil, em outros clubes, também conheceram o louvor e o descrédito. Desnecessário acrescentar que a paixão dele também é o futebol. Desde muito cedo, Luiz Marcelo Moraes dos Reis, o Lulinha, transformava em obra de arte o gesto singelo de chutar uma bola. Desde muito cedo, Lulinha era tratado como um pequeno príncipe, um nobre, como foi Roberto Rivelino, nos anos 60 e 70, defendendo o mesmo Corinthians. Com passes precisos e chutes potentes e certeiros, Rivelino surgiu como Lulinha e, mais que uma promessa, se consolidou como rei no antigo Parque São Jorge. Nas categorias de base do Corinthians, Lulinha era considerado um extra-classe. Fez 297 gols, jogando entre outros meninos. Lulinha passou por todas as seleções brasileiras de base e seus pés fatais de artilheiro também balançaram redes com gols, muitos gols. Adolescente ainda, Lulinha foi pretendido por clubes europeus e teve seu passe fixado em 50 milhões de dólares. A consagração dele parecia garantida. Havia, porém, uma pedra no meio do caminho, um desastre. Em 2007, o Corinthians foi ao fundo do poço. Lulinha também. Foi junto. Alício Pena Júnior vai pedir a bola. Termina o jogo no Estádio Olímpico. 1 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. O Corinthians está rebaixado para a segunda divisão em 2008. De volta a Mauá, cidade em que nasceu, na Grande São Paulo, Lulinha recupera na memória as imagens daquela tragédia em Porto Alegre e tudo o que aconteceu com ele depois daquele domingo maldito. Começa tudo com o rebaixamento, né? Do Corinthians, né? Eu tinha subi com 16, mas o rebaixamento aconteceu com 17 anos, né? Então aquilo ali para mim foi um baque total, porque assim, eu estava no meu primeiro ano profissional do Corinthians, tinha acabado de subir, tinha um sonho de ser campeão, de conquistar vários títulos, né? E quando isso não acontece para um garoto de 17 anos, isso vem um baque forte, né?
Com aquilo, eu acabei perdendo a confiança dentro de campo e isso acabou me atrapalhando muito para uma sequência melhor no Corinthians, né? A magia fugira de seus pés e ele parecia ter perdido o encanto. Lulinha parecia ter desaprendido. Ainda no Corinthians, Lulinha conheceu o desamparo e, tratado desde então como um impostor, uma fraude, vagou de clube em clube, ano após ano. Por onde passou, foram tantas equipes e lugares, Lulinha continuou sendo um jogador decisivo. Na Bahia... Lulinha, camisa 77. E no Ceará, por exemplo. Ao lado de Lulinha, só a Adriana, a esposa, a primeira namorada. Teve momentos que ele pensou até assim, acho que não é mais pra mim, é bola, não quero mais. Eu sempre soube e sempre tentei apoiá-lo. Amor, não desiste, vamos, você vai conseguir, vai dar certo. Tenta mais um pouquinho. Toda promessa é a mesma interrogação que ontem foram Nélio e Lulinha. Eles querem o dia de amanhã. É o que quer, por exemplo, Valdívia, a cada gol que marca pelo Internacional. E também Lucas Lima, a cada momento cintilante no Santos. Lucas Lima, o passe para o Marquinhos Gabriel na dividida, a bola sobrou, vem o chute! Gol do Santos! Lucas Lima, camisa número 20! E Gerson, a cada aceleração rumo ao gol de um adversário do Fluminense. O menino tem apenas 17 anos. É tratado como uma joia nas Laranjeiras. Todos eles, Gerson, Lucas Lima e Valdívia, são promessas de hoje, esperanças de um futebol melhor. Os caminhos de Lulinha e Nélio têm muitas semelhanças, muitas esquinas iguais. Os jornais e antigos retratos comprovam isso e conduzem os dois a um mergulho íntimo em águas passadas. A barba crescida mal disfarça a aparência ainda juvenil. Nélio folheia o passado que se abre em suas mãos como quem remexe em um sonho destroçado. Passa um filme, né, cara, de tudo que eu vivi até hoje, né, de tudo que eu, de repente, que eu abdiquei, né. Cada fotografia, cada amarelada folha de jornal traz de volta um ou outro instante, um ou outro companheiro, o treinador que apostou em seu talento. O Zagallo entrou para me cumprimentar, saber como é que eu tá, se tá melhor ou não. E aí surge essa foto aqui, o repórter pede para tirar essa foto. De tudo que viveu, é esta camisa amarela que devolve a Nélio as melhores lembranças. Os 3 anos em que atuou nas seleções de base do Brasil. 16 anos, se eu não me engano, minha primeira convocação. Eu fiquei um ano e pouco, seleção brasileira de base, né? Entre várias convocações, né? É bom demais. Acho que é a melhor parte, cara. A gente imagina, né? Começa a ter 15, 16 anos e pensar, pô, tem que ser convocado. Quero ser convocado. Tô no time grande, então posso ser convocado. E aí, quando realmente acontece, né? Você realmente realiza um sonho, né? E é tudo muito novo, né, cara? Você representando teu país em vários outros países, disputando em um nível que é o melhor nível no mundo naquela categoria, né? Contra a Argentina, contra a Alemanha, contra a Inglaterra. Mas afinal, por que as coisas entortaram e Nélio não aconteceu? Por que a esperança, a promessa que era ele, não se cumpriu? Por quê? Na minha carreira aconteceram alguns percalços, né? Em situações, brigas judiciais e contusão. Tem algumas situações que te levam, de repente, a não continuar naquele nível e não ser o que as pessoas realmente imaginavam, que eu também imaginava, que seria a sequência de carreira normal para um cara que né, sempre teve talento assim, no nível bom. A casa da mãe, em Mauá, é o refúgio de Lulinha enquanto espera por um clube. Aqui,
por alguns instantes, ele tem até o direito de voltar a ser menino. Dona Marli é quem zela por um acervo de lembranças que preserva ao longo das idas e vindas do filho. Tudo nesta pequena sala é recordação. Algumas são deliciosas. Eu tava voltando de metrô pra casa, né? E passei numa banca de jornal. Aí eu sabia que eu tava no jornal, né? Aí eu peguei o jornal, comecei a folhear e tal. Só que eu queria que o cara, o vendedor do jornal, percebesse que era eu na foto, né? Aí eu passava assim, aí eu não percebeu. Aí peguei o trem, mesma coisa, né? Dentro do trem, pegava, folheava o jornal, só ficava na página que eu tava, né? Pra ver se alguém olhar e falar, ah, mas é você que tá na capa e não sei o quê. Afinal de contas, cheguei em casa, ninguém olhou pro jornal, ninguém reconheceu que era eu. Outras lembranças ainda ferem. O momento que ele pegou o Corinthians foi num momento difícil. Então, aquele momento foi onde que caiu toda a mídia em cima dele, né? Todo mundo, foi quando ele chegou da seleção, que estava bem, e aquela coisa, e de repente, do nada, o Corinthians não serve mais para mim, entendeu? Eu não tinha esperança de ser jogador de futebol na época. Eu queria brincar, queria me divertir, eu queria estar na rua jogando bola, minha mãe sabe disso. Eu não só realizei o meu sonho de ser jogador de futebol, acho que eu realizei o sonho da minha mãe, realizei o sonho do meu pai, da minha irmã, daqueles que batalharam junto comigo por esse objetivo, né? Porque eles não aparecem, eles não são vistos, mas foram eles que lutaram comigo. A pressa de Nélio em se tornar profissional e um acerto não oficial com o Vasco da Gama foi o que deu início ao litígio com o Flamengo. Clube e jogador nunca mais se entenderam. Nélio ganhou seu passe na justiça, foi para o Atlético Paranaense e começou a escalar um calvário. Chegou uma época que eu tinha jogado 17, jogado profissional, voltei para o juvenil. E com 18 anos eu joguei uns 7, 8 jogos do Campeonato Carioca. Fiz gol, fui bem em alguns, outros nem tanto, normal, oscilação de jovem. E com 19, me sentia na época preparado já para jogar profissional. Não tinha mais tesão nenhum de jogar base. Não tinha, já tinha passado por algumas experiências. E eu comecei a ter algumas propostas. O Flamengo não me liberava, o Flamengo não me vendia. E, enfim, daí surgiu a situação dessa aproximação na época com o Vasco, né? E realmente aconteceu, a gente alavancou tudo, deixou tudo esquematizado, só que foi tudo feito, né, por fora, ninguém sabia. Só que como o processo demorou muito, era para eu conseguir uma liminar rápida. Foi no Supremo, o advogado foi no Supremo, eu ganhei o passe. Só que quando eu ganhei, o Vasco saiu da jogada por pressões e o Atlético Paranaense se manteve. Aí foi quando eu fui para o Atlético Paranaense. No tumultuado episódio, Manuel Rodrigues é acusado de ter forçado a saída de Nélio do Flamengo e de outras vitrines do futebol. Manuel tem outra versão. Eu nunca influenciei nada, não. Isso aí é a mídia, né? Isso aí é o que, por exemplo, o clube tem a máquina da imprensa. Então, na época que o clube fala, vira verdade, é o que fica valendo, né? Mas não foi nada. Isso aí, 90% é mentira, 10% é verdade. Deu errado porque o clube em si, né? Algumas situações no clube, que isso aí a gente já pagou. Algumas decisões erradas também, né? De dirigente, nossa, essas coisas todas, né? Aí mexeram muito com a cabeça dele, com a carreira na época, né? E hoje, e também depois disso, não teve, de repente, um empresário bom para poder dar sequência na carreira, né? Dono do seu destino aos 21 anos e longe da Gávea, Nélio vestiu o uniforme de vários times. Seguiu um roteiro errante do norte ao sul do país. A verdade é que hoje, depois de muitas perdas e poucos ganhos, tanto Nélio como Lulinha fariam tudo diferente. Lulinha lamenta não ter ido para a Europa. A gente, às vezes, tem algumas oportunidades que, às vezes, não passa duas vezes, né? Eu tive uma oportunidade, numa época, de dar um seguimento para a minha carreira diferente. Na época, eu tive uma oportunidade de ir para o Manchester, só que no momento eu não quis. Eu quis continuar no Corinthians, quis manter minha carreira e chegar e jogar na equipe profissional do Corinthians.
Eu acho que, na verdade, a briga em si foi muito ruim para mim, muito prejudicial, né? Aquela situação de desgaste. Isso eu vejo, de repente, hoje eu não faria. Tentaria resolver por outras vias, né? Isso é um ponto crucial. Certo, eu estava de cobrar o que eles me deviam. Ninguém tem que trabalhar sem receber. A história da minha vida pode botar aqui se divide antes e depois desse percalço com o Flamengo. Aos 31 anos, Nélio não quer parar de jogar futebol. Nem Lulinha aos 25. Nenhum deles é mais promessa, mas os sonhos não envelheceram. Lulinha e Nélio acreditam que ainda têm força, garra e talento para ir adiante. No próximo bloco, Lulinha e Nélio esperam por uma outra oportunidade. E você vai saber como a pressa se torna inimiga desses jovens atletas que são lançados precocemente no mercado do futebol. Em abril passado, enquanto Nélio acertava com Olaria no Rio, Lulinha em São Paulo esperava por outra oportunidade num grande clube. A pressa em ter atletas ainda em formação, passando precocemente da base para a categoria profissional, é um erro. Um erro que muitas vezes pode ser fatal. É um processo difícil? É difícil. Aqui é Flamengo. Então o grau de exigência do Flamengo, ele é muito elevado. O critério é igual para todos. O Flamengo dá um tratamento igual para todos. É dia de peneira no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Peneira é como os clubes dão nome ao processo de seleção para suas categorias de base. Foi assim, com o mesmo brilho nos olhos, o mesmo sorriso largo destes meninos, que Lulinha no Corinthians deu seus primeiros chutes, que Nélio no Flamengo deu seus primeiros dribles. Em qualquer clube, as esperanças e incertezas são iguais quando os meninos chegam para tentar uma aprovação, passar na peneira. O primeiro gol é ser chamado para um próximo teste, mas é só nos estágios seguintes que eles poderão se confirmar ou não como jogadores de futebol. Mais tarde, passarão a ser apostas, promessas que talvez deem certo. Eles chegam com uma vontade muito grande, com uma quantidade de informações extra-clube, achando que ele é um excelente atleta, um excelente jogador. Só que quando ele vem para a realidade de alto rendimento, aqui é alto rendimento. Aqui não é parte social, aqui não é escolinha, aqui é alto rendimento. Ele tem que ter muita criatividade, tem que ser muito técnico, ele tem que tomar as decisões com muita rapidez, ele tem que ter uma inteligência de jogo muito grande. Antes de receber a bola, ele tem que saber o que já vai fazer, entendeu? E o jogador, quando tem tudo isso junto, ele vai crescer e vai evoluir. Isoladas na portaria, mães e avós encarnam um sonho que passa a ser delas também. O dia que tem peneira, como é que eles ficam? Nossa, né? Eles ficam tudo nervoso. A gente também fica nessa adrenalina. E torcem, e se enchem de fé. O pessoal que conhece ele fala que joga muito bem. E voam alto. Eu ajudo ele para ser o jogador. Ele quer, ele luta isso há 4 anos já, desde 6 anos ele joga. Vou tentar, né? E é o sonho, né, dele ser jogador, né? E a gente, como mãe, vem nessa luta atrás, né? O que a gente pode fazer, que está nas nossas condições, a gente está tentando realizar esse sonho dele, né? Com quase 50 anos de futebol nas costas, o treinador Jaime de Almeida acompanha essa romaria de meninos com naturalidade. Na Gávea ou no Ninho do Urubu, já ouviu muitos lamentos, mas também já testemunhou o primeiro brilho de muitas estrelas do futebol brasileiro.
Eu vi Djalminha aqui, que foi um dos grandes jogadores. Vi Sávio subindo também, que foi outro grande jogador. Jaime de Almeida também perdeu a conta de quantas esperanças viu se esfarelarem e sabe por que muitas promessas não vingaram. Se bota uma expectativa muito grande em cima deles, a cobrança de empresário, de pais. Às vezes as coisas não acontecem por ansiedade até dos próprios pais, dos próprios empresários, que o menino está no caminho bom, mas ainda... Na verdade, ser grande jogador no amador, não quer, nas categorias de base, não quer dizer que vai ser um craque profissional. Tem esse salto de qualidade que, às vezes, por essa ansiedade, por essa pressa, por querer ser muito imediatista, às vezes a coisa não acontece da forma desejada. E, às vezes, a gente perde grandes atletas por esse motivo, acaba frustrando, começa a girar e acaba perdendo o foco principal. Eu acho que eu, pelo menos, vejo muito isso, vi muito isso aqui no Flamengo. Não é maldade de empresário, mas é ansiedade com os meninos, ansiedade de querer ser jogador, ansiedade de ganhar dinheiro, que é importante, né? Mas isso é um processo lento, você tem que ir jogando, se preparando, treinando e crescendo aos poucos. E às vezes essa ansiedade muito grande de querer ser rápido demais, às vezes atrapalha muito, e atrapalha muito mesmo. Aqui em Cotia, o São Paulo Futebol Clube mantém um centro de treinamento considerado um dos mais férteis terrenos do futebol brasileiro. Lucas, hoje no Paris Saint-Germain, é um dos melhores exemplos. Durante 4 anos, a psicóloga Kátia Rubio trabalhou no São Paulo com meninos que se tornaram profissionais, mas também com outros tantos que não conseguiram ir adiante. Hoje um atleta é fruto de ciência, de tecnologia, de investimento em alimentação, em saúde. Um garoto com cárie no dente hoje não chega a ser craque. Um garoto que tem calo no pé, né? Não vai. Essa fase romântica do futebol é passado. Dá belos filmes, dá belos roteiros de filmes, mas não dá craque. Com 22 livros em que trata da psicologia no mundo do esporte, Kátia Rubio aponta em que momento clubes, pais e empresários falham no rito de passagem dos jovens atletas para o profissionalismo. O erro das instituições, dos clubes, dos patrocinadores em esquecer que esses garotos são gente. Não é? Então, o ser humano não é alguma coisa que você molda ou corta, talha, como é a argila, como é a madeira. É preciso que os clubes entendam que é possível sim formar um atleta desde a base, mas é preciso entender que no processo de formação há muitas perdas. Não é? Assim, de cada 1000 garotos que chegam na base, você tira 2 ou 3 craques. O único plano de Keirson era se tornar um jogador fora de série. Com atuações e gols espetaculares, ele foi considerado uma promessa, um fenômeno. De uma hora para outra, os gols desapareceram. Hoje, de volta ao Curitiba, Keirson tenta recuperar o tempo e o futebol perdidos. Quem não lembra do drible da Foca que em 2005 deslumbrou o Brasil? O meio-atacante Kerlon brilhou no Cruzeiro, mas foi uma nuvem passageira. Em nenhuma outra equipe, Kerlon tornou a encantar. Há pouco, foi para os Estados Unidos em busca de outra oportunidade. Com velocidade, dribles e bonitos gols, Lene parecia um craque feito quando apareceu no Fluminense. Pouco a pouco, Lene foi murchando dentro de campo e passou a vagar de clube em clube.
Os três, Lene, Kerlon e Keirson, são apostas, promessas que não vingaram, mas eles ainda tentam um novo rumo no futebol. Tem promessas que um treinador não esquece. Jaime de Almeida, por exemplo, lembra sempre de um jovem promissor, Nélio José Lopes Rodrigues. Era um menino que tinha um potencial muito grande, mas algumas pessoas achavam que ele já era o maior do mundo, e no entorno dele. E ele não era ainda, era um menino que estava começando com uma habilidade muito boa para o futebol, sabe, umas características boas para ser jogador de futebol. E eu acho que foi um dos exemplos assim, chatos a gente ver, que um menino com a capacidade tremenda, você vê que não vingou na carreira. Nélio ainda quer acontecer, recomeçar. É no subúrbio do Rio de Janeiro, no Olaria Esporte Clube, que ele tenta um novo caminho. Em abril passado, quando entrou no gramado da Rua Bariri, Nélio foi acolhido com boas expectativas em torno de sua superioridade técnica. O então treinador, Antônio Carlos Roy, exaltava o futebol de Nélio, acreditava nele. A camisa 10 do Olaria seria de Nélio. O 10 hoje está difícil, né? Porque o 10 é a diferença. O 10 é que faz algo diferente. E o Nélio fez, né? E continua fazendo. Enquanto Nélio acertava com Olaria, Lulinha buscava refúgio no passado. Respirar o ar da Vila Assis, em Mauá, faz bem a ele. Aqui, Lulinha é um acontecimento. Desde pequenininho jogava com os moleques grandes aqui, jogava. E quando entrou no Corinthians, lá na base do Corinthians, aí, né, vi ele subindo a rua aqui com o uniforme do Corinthians, uma beleza, né? Agora tá bom, né? Agora tá bom. Pisar no terreno de chão batido, onde deu seus primeiros dribles e fez seus primeiros gols, é um momento de graça. Voltar aqui para mim no campo do Vila Assis significa muita coisa para mim, porque foi aqui onde tudo começou na minha carreira, onde aqui eu brincava com meus amigos, jogava futebol. Quando eu pisava aqui, eu sonhava, eu falava o nome de outros jogadores, fazia gols, né, aqui nessa trave e relembrava jogadores que na época estavam despontando, né, então tinha um sonho ainda de ser jogador de futebol, né, mas o sonho estava pequeno ainda, mas naquela época era mais diversão, era mais brincadeira, mas já alimentava algo lá na frente maior, né. Tendo como cenário esta tarde desbotada e um campo vazio, a reflexão se aprofunda. Muito novo, eu passei por algumas tempestades muito fortes, que isso acabou atrapalhando e afetando muito no meu seguimento para minha carreira, né? Decisões, às vezes, também que eu poderia ter tomado diferente, tomei como uma dessas, né? Mas a vida é assim, né? São feitas de escolhas, né? Sem saber ainda que seu horizonte é alvinegro e no Rio de Janeiro, Lulinha é pura esperança. Faz planos. Cada dia eu me preparo mais, tanto fisicamente, psicologicamente também. Mas hoje eu me sinto muito mais preparado para enfrentar isso do que naquela época. Naquela época eu não me sentia preparado para enfrentar aquilo. Das muitas semelhanças entre Lulinha e Nélio, uma é mais evidente: a perseverança. Daqui a pouco, um no Olaria e outro no Botafogo vão tentar recomeçar mais uma vez. A estreia de Lulinha no Botafogo e a difícil missão de Nélio são assuntos do próximo bloco. E o ex-craque Gilmar Popoca faz um alerta. Calma e tempo são fundamentais para a consolidação de grandes craques. Considerado o melhor jogador de futebol dos Jogos Olímpicos de 1984, Gilmar Popoca não passou de uma promessa. Hoje, treinador, ele procura ensinar aos jovens o lento caminho do sucesso. Nélio e Lulinha entram em campo com duas missões diferentes, mas no fim, o sonho é o mesmo: recomeçar mais uma vez.
Há tempo, muito tempo, Lulinha não ficava frente a frente com tantos jornalistas. Era o alvo de tantos flashes. Essa cena aconteceu em maio passado. O Botafogo apresentava Lulinha à imprensa. Ele era um dos bons reforços que o clube contratava para sair da segunda divisão. A primeira pergunta é inevitável e, claro, trata da promessa que não deu certo. Você pensa que aqui no Botafogo você pode reerguer sua carreira? Lulinha parece não se incomodar. Afinal, a indagação é a mesma que sempre lhe fazem desde a época em que, de grande promessa do futebol brasileiro, passou a ser tratado como uma frustração, um jogador comum. A resposta de Lulinha também não é diferente. Eu vejo uma oportunidade para mim e está se reerguendo. E a gente vê que isso pode acontecer tanto comigo como o Botafogo, né? É um clube grande, como eu já disse, e tem totais condições de dar a volta por cima de tudo isso que aconteceu. Em um de seus primeiros treinos, junto com o grupo de jogadores do Botafogo, Lulinha é só expectativa. De novo em um grande clube e confiante, ele diz quem é o Lulinha que chega ao estádio Newton Santos. Cara com muita personalidade, com muita vontade de continuar vencendo, né? Um cara que já passou por muitas situações também, tanto boas como ruins também, e que já carrega essa bagagem já, né? Passei por muita coisa já e hoje já me sinto muito calejado e assim muito capacitado em poder ajudar o Botafogo, né? Depender de algumas pessoas, o que eu já ouvi já tinha parado de jogar futebol, porque as pessoas falam muitas coisas e muitas vezes é muita besteira, né? E é isso, mas eu sempre perseverei, sempre acreditei no meu sonho, no meu objetivo, naquilo que Deus tinha e tem para minha vida. Então é isso, hoje me sinto muito feliz em vestir a camisa do Botafogo, me sinto, vamos dizer assim, com um sonho realizado, dando a volta por cima novamente na minha vida, né? A volta por cima é o que tenta Gil, aos 34 anos, atuando pelo Juventus na 3ª divisão do Campeonato Paulista. Gil atuou em grandes equipes do futebol brasileiro, mas em nenhuma delas foi o impetuoso avante que brilhou no Corinthians no ano 2000. André era um centroavante fixo, forte e eficiente no tempo em que jogava com Neymar no Santos. Depois de problemas disciplinares em alguns clubes, André está defendendo o Sport Recife e tem feito o que sabe fazer: gols. O meio-campista Moraes é outro que carrega o rótulo de promessa que não vingou. Revelado pelo Vasco da Gama, por onde passou teve atuações questionadas. Este ano chegou cheio de planos em Alagoas, sua terra natal, e quer mostrar que ainda é um jogador talentoso. O certo é que, enquanto as pernas aguentarem, Moraes, André, Gil e tantos outros sempre estarão prontos para um recomeçar. Este homem, que caminha quase anônimo em Copacabana, já teve seus ensolarados dias de glória. O amazonense Gilmar Oliveira, o Gilmar Popoca, também vivenciou nos anos 80 um brilho efêmero como jogador do Flamengo e da seleção brasileira. Era uma promessa. Gilmar não deu certo. Daquele tempo, não há como não lembrar da doce vida. Existe aquele paparico, né? Existe, você chega nos lugares, quase estendem o tapete vermelho, né? Abre as portas. Você chegava numa festa ou chegava em algum lugar, algum restaurante, geralmente sempre bem tratado, tinha sempre um local onde você gostava de sentar e ali já estava separado para você. Uma disputa muito grande nessa época. Em casa, Gilmar Popoca também se ampara em antigas faixas, camisas, fotografias e capas de revista. E se vendo nelas, renasce. Aos 20 anos, no auge da carreira, Gilmar vestiu a camisa 10 do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E além de artilheiro da competição, com 5 gols, foi considerado o melhor jogador. Hoje,
Todo o esplendor de Gilmar se resume nesta placa dourada. Ao atleta Gilmar Silva de Oliveira, o reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro, 23º Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984, futebol. E não há como não se arrepender de atitudes e rumos que tomou. Errei em confrontar, seja com os dirigentes, seja com algum treinador, entendeu? E você sabe que na vida, em determinados momentos, você tem que engolir um pouquinho, né? Para engolir um pouco de sapo e tal, para poder sobreviver e entender que a vida não é do jeito que você pensa, né? De volta ao Flamengo, Gilmar Popoca tenta se reconstruir no futebol como um dos treinadores das categorias de base. Técnico exigente, incisivo, hoje ele não perdoa a presunção, nem num treino. Vai pegar top. Rapaziada, eu vou aceitar porque ele fez o gol, mas é o seguinte, não vai bater dessa maneira. No jogo não vai bater. Não vai bater. Se tiver a coragem de fazer no jogo, ok, mas não tem. No jogo não vai bater dessa maneira. Na conversa diária com seus discípulos, Gilmar adverte que a soberba e a vaidade são inimigas de todo jogador no caminho para o futuro. O melhor exemplo, ele mesmo. Um homem que faz meia-culpa de peito aberto. É um percentual muito pequeno de jogadores que ficam ricos e que terminam maravilhosamente bem, entendeu? Outros têm que trabalhar, têm que, buscar coisas para sobreviver. Porque eu poderia ter chegado muito mais aonde eu cheguei, né? Se eu cheguei numa Olimpíada, eu poderia ter chegado muito mais alto do que uma Olimpíada. Porque não era por falta de talento, foi por falta de, talvez por falta de comportamento ou de atitude erradas que eu tomei. Eu errei em termos de comportamento, de confronto. Eu só perdi. Nunca ganha. Só perde, cara. Só perde. Poucos quilômetros separam Lulinha e Nélio no fim da tarde de sábado, 16 de maio de 2015. Ambos estão no subúrbio do Rio de Janeiro. Sob a proteção da imagem de Nossa Senhora da Penha e sentado no chão do vestiário, Nélio é um dos combatentes do time do subúrbio carioca que luta para chegar à primeira divisão do campeonato estadual. Quero passar para vocês a importância dessa vitória hoje aqui. Bom, professor, hoje nós vamos jogar de qualquer jeito para vencer? Não. É um jogo normal. O Olaria vai à guerra. Nélio entra em campo na Rua Bariri com o uniforme azul e branco do Olaria. É a grande esperança do time. Nélio reencontrou o futebol dele aqui, um futebol de alegria, um futebol de confiança, de credibilidade. Ele reencontrou esse futebol aqui no Olaria. Eu acredito que o Nélio ainda vai dar muito o que falar aí no cenário do futebol. O Botafogo entra em campo em um estádio em festa. Mas a festa não é para Lulinha, e sim para Nilton Santos, um dos grandes nomes do clube. Os torcedores nem percebem que daqui a pouco Lulinha irá fazer sua estreia. Na Rua Bariri, Nélio apresenta um repertório de bons lances. Mostra o que sempre foi, um jogador habilidoso, inventivo, insinuante. A estreia de Lulinha contra o CRB não poderia ser melhor. Entrou no meio do jogo e, de cara, recebeu um presente de boas-vindas oferecido pelo goleiro adversário, Júlio César. E marca seu primeiro gol. Lulinha!
estreante tem estrela. É de Nélio a jogada que deu início ao gol do Olaria. Sai de campo vitorioso e reafirma a paixão dele pelo futebol. Quando a gente entra em campo, parece que não passou nada, né? Parece que eu continuo lá com 15, 16, 20, 23, até chegar aos meus 30 hoje. Quando a gente entra em campo, as coisas se transformam. Você está dentro de uma película, dentro de uma bola, eu acho que por isso que eu não paro também. A adrenalina continua sendo igual, e sem falsa modéstia, porque eu, graças a Deus, ainda consigo desempenhar um papel muito bom. E eu sei do que eu posso fazer ainda. Entre erros e acertos, eu acho que eu, de alguma forma, eu consigo passar alguma coisa positiva, né? De repente, por continuar tentando, continuar jogando, eu deixo o futebol me levar, né? Eu já vi muita coisa, venci muita coisa, não faço planos de futebol. Nem a longo, nem a curto prazo. Eu deixo as coisas acontecerem. Cada um daqueles que um dia foi promessa de craque tenta, a seu jeito, renascer. Nélio não conseguiu levar o Olaria para a primeira divisão carioca, mas para ele, o Olaria é o primeiro degrau de uma nova escalada. Para Lulinha, o Botafogo lhe dá a oportunidade de surpreender mais uma vez. E todos eles, Gil, Keirson, Kerlon, André, Moraes e outras antigas esperanças do futebol brasileiro, aprenderam, enfim, que na vida não há conquista sem suor, sem feridas, sem desgaste. E que mais preciosa que as luzes do sucesso e as pompas da consagração é essa força, essa vontade que eles têm de começar tudo outra vez. Começar de novo.